A Voz do Brasil, o programa mais tradicional do rádio brasileiro, completa 85 anos hoje. No ar desde 1935, a Voz é o programa de rádio mais antigo do país a ser transmitido de forma ininterrupta e o segundo mais antigo do mundo. Nessa época, na década de 1930, o presidente do país ainda era Getúlio Vargas. Acompanhando a história do Brasil, o programa traz atualmente notícias do governo federal, do Congresso Nacional e da Justiça, sempre com foco nas informações que têm interesse público, que interessam aos cidadãos. Hoje, em comemoração aos 85 anos da Voz, o convidado é o ministro das Comunicações, Fábio Faria. E é para lá que a gente vai agora, para o estúdio da rádio, para conversar ao vivo, para ver essa conversa dos apresentadores Nazi Brum e Alessandra Bastos. E vamos conferir agora um trechinho da entrevista. Um dia especial para a comunicação do país. Há exatos 85 anos entrava no ar pela primeira vez a Voz do Brasil. Programa de rádio mais antigo do país, a Voz acompanhou e noticiou durante todo esse tempo, de forma ininterrupta, as transformações da sociedade brasileira. E no programa de hoje, além das notícias de destaques do dia, vamos falar um pouco desta história e da importância da Voz do Brasil para todos os brasileiros. Para esta data, estamos ao vivo aqui no estúdio com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Naci. Boa noite ao presidente também, General Pereira Gomes, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, qual a importância do rádio para a população brasileira, ainda mais nesse período que a gente passa de pandemia? Então, Naci, importância é a informação na ponta da linha, né? Eu sou ouvinte de rádio, eu gosto, até hoje, eu escuto rádio quando estou no carro, me deslocando para saber informação. Às vezes você vai passando e você fica sabendo ao longo daquele seu trajeto, né? As pessoas estão indo para o trabalho, muitas vezes a mãe deixando o filho na escola, enfim. E você vai se informando. E a rádio, ela chega na comunidade, né? Ela traz informações para onde você está. Muitas vezes você mora numa cidade a, 800 metros de altura e que as pessoas sabem de tudo o que acontece lá através do rádio. Então o rádio, ele continua com uma importância muito grande e eu tenho um prazer enorme de estar aqui hoje comemorando 85 anos do programa Voz do Brasil, que é o segundo mais longevo segundo do mundo, né? E o primeiro do Hemisfério Sul. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui nesse dia de hoje. E, ministro, em função do coronavírus, muitas pessoas ficaram em suas casas e, por consequência, mudaram hábitos. Cada vez mais pessoas estão usando a internet com mais frequência para fazer compras, pedir comida, estudar, trabalhar, fazer reuniões, né? O que o governo está fazendo, ministro, para que mais brasileiros tenham acesso à internet? Então, Alessandra, esse é um grande desafio nosso, né? Nós estamos vendo um deserto digital no Brasil, porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa e muitas pessoas estão nervosas em casa, estressadas, com depressão e isso com a internet. Imagina as pessoas que estão sem acesso, né? Nós temos no Brasil, segundo os últimos dados, 79% da população que tem acesso à internet. Então, um desafio muito grande do governo Bolsonaro é levar a internet a esse restante da população, esses 40 milhões de brasileiros que estão órfãos da internet e que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão estudando via internet, vendo muitos parentes, né? Alguns visitando os avós, aquelas pessoas que estão na zona de risco, que moram em outros estados, estão visitando via internet. Então isso faz com que a gente tenha que colocar realmente no primeiro item da pauta para que a gente possa levar e entregar realmente internet para 100% da população. Não é fácil, o Brasil é um país continental, um país muito grande, mas nós temos sim que nos desdobrarmos para que todos tenham acesso. Agora, ministro, nesse sentido, qual que é a expectativa do governo para o leilão da rede de telecomunicação de quinta geração, o 5G? Então, esse leilão é uma grande expectativa no mundo inteiro. O Brasil, hoje mesmo, participei de manhã da abertura do G20 e falamos sobre isso. Hoje cedo, estavam ali 20 países reunidos e todos falando sobre a evolução da internet, o 5G, né, que vai acontecer no Brasil. Já falei em outras entrevistas que será no próximo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, até pela pandemia, né, houve atrasos
nos testes de campo, mas o Brasil está esperando isso acontecer, porque nós teremos uma mudança significativa, né? Telemedicina, os veículos, né, que vão surgir, que eles vão ter com menos latência, eles vão conseguir veículos autônomos. Você vai conseguir, por exemplo, um médico fazer uma cirurgia à distância. Quem imaginou isso há 10 anos atrás, 5 anos atrás? Então o 5G ele traz um novo... Não é só aumentar a velocidade da internet, ele traz com ela várias mudanças significativas na vida do cidadão brasileiro. Então, assim, é um momento que vai ser muito importante. O presidente é um assunto dele. Eu estou lá no Ministério para cuidar, para receber todos os players desse setor, conversar com eles, tentar saber qual é a expectativa deles, o que é que eles podem oferecer para o povo brasileiro, para o nosso país, levar para o presidente e dele partir a decisão, né, de quem ele deseja que fique com o 5G aqui no Brasil. Na Rede Nacional de Rádio você encontra 2 reportagens especiais sobre a história da Voz do Brasil. E hoje você também pode acompanhar ao vivo, no link, a transmissão do clássico Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. É daqui a pouco, a partir das 9 da noite.